Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre A Barraca do Beijo 2, a continuação do filme de sucesso da Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve nesse canal, estou sempre falando sobre filmes, séries e outras coisas. E o meu curso de inscrito está gratuito aqui nessezinho, você pode ir lá e conferir. Se você acompanha esse canal, você sabe que eu adoro esses filmes de comédia romântica, romance, de amor, de um modo geral. Eu, sou um apaixonado, então, independente da qualidade de atuações ou do roteiro ser água com açúcar ou não, eu consigo me conectar e consigo me divertir. Aqui a gente vai acompanhar a história do Noah e da Ellie justamente um pouquinho depois de onde parou, né? O filme tem ali, assim como no primeiro, um pequeno contexto, assim, né? Ela faz ali uma montagem rápida que explica pra gente mais ou menos o que rolou entre o final do filme anterior e esse, né? Que é basicamente eles passaram as férias junto e quando terminou as férias ele foi para Harvard, né? Que é a sua universidade. Os dois se separaram enquanto ela foi, né, estudar ali no senior year, né? No seu último ano do escolar. E os problemas que o relacionamento vai enfrentar é justamente os problemas de um casal que estão, né, vivendo um relacionamento à distância. E além disso, né, esse é o problema com o Noah, e o problema com o Lee, né, seu irmão, que é o melhor amigo da Ellie, vai ser o fato de que ela quer aplicar, né, tentar aplicar para outras universidades, sendo que uma das suas regras de amizade, né, algo que tinha sido estabelecido no filme anterior, é que eles iriam juntos para Berkeley, que era a universidade onde as mães deles se conheceram, né, e eventualmente assim a razão da amizade deles existia até hoje. Então, aí a gente tem esses dois núcleos de conflito. Mas a verdade é que o que é que está acontecendo com a Netflix? Esse filme tem 2 horas de duração, mais de 2 horas de duração. E não faz sentido esse tipo de história ter mais de 2 horas de duração. O tempo no cinema, ele tem uma razão para ser, né? E esse tipo de narrativa, por padrão, o conflito, ele não tem substância para se estender por tanto tempo. Então, normalmente, uma comédia romântica como essa, ela dura entre 1h20 e 1h40, que é basicamente o tempo padrão de todo tipo de narrativa, né? Raros são os filmes que passam de 1h40, né? Se você for pegar realmente no bojo do que é produzido em Hollywood, é muito difícil um filme passar de 1h40. E a razão para isso é simples, né? Os horários do cinema são limitados. Então, se você tem 2 horas, você provavelmente está cortando uma sessão de cinema, pelo menos. Então, né, o fato de ter 1h40, né, e essa é uma escolha mercadológica, faz com que o filme corte excessos. E a verdade é essa, tipo, era uma coisa mercadológica, mas que faz o autor, né, o diretor, ele escolher melhor o que é que vai ou não entrar dentro do filme. E assim, o filme não fica com tantas barrigas, com tantos excessos. Como a Netflix é streaming, ela não precisa se preocupar com isso e aparentemente ela tem dado a liberdade para os autores de estenderem suas narrativas. Com isso, a gente tem visto aberrações, a verdade é essa. Aquele filme que saiu, A Última Noite de Crime na América, é terrível, é um filme de 2h40 que não se aproveita 50 minutos. E esse filme é basicamente a mesma coisa, é um filme de 2 horas que não se aproveita 1h20. Né? Então, esse excesso de tempo faz com que tenha cenas desnecessárias no filme inteiro, cenas super longas no filme inteiro. Teve um filme que fez isso e eu gostei, né? Então, não são todos, mas mesmo no filme que eu gostei, que foi o Eurovision, filme do Will Ferrell, que saiu recentemente, mesmo nesse filme, isso é um problema, né? O filme tem excessos para todos os lados, e esse filme tem excessos para todos os lados. Então, não havia matéria suficiente dentro dessa narrativa boba, simples e adolescente para poder fazer um filme de 2 horas. Ou eles queriam fazer um filme de 2 horas com essa narrativa que adicionassem mais profundidade aos personagens e ao tema, e tivesse um tema, um conflito que de fato não se resolvesse com uma conversa. Porque basicamente os conflitos desse filme resolvem-se com uma conversa. E não é uma conversa complexa, não é um bate-papo filosófico e profundo. É sentar e dizer assim, aconteceu isso e não aconteceu isso, e se resolve. E a verdade é que eu queria gostar. Eu gosto da Joey King, eu acho ela uma boa atriz, ela se provou recentemente na série dramática que ela fez, né, o The Act. As relações são bem estabelecidas. A Joey King e o Jacob Elord estão num relacionamento, então a química deles é muito natural, porque é a química de um casal de verdade. Então, o filme tinha tudo para ser interessante, poderia ser uma historinha água com açúcar de adolescentes, porém ela escolhe diluir essa história que é simples dentro de 2 horas, e aí a qualidade vai lá para baixo, né? Porque você fica vendo 1 milhão de coisas que não precisavam. E, obviamente, como em filmes com temática adolescente, né, eles retornam aqui um
um arquétipo narrativo, um tropo narrativo, que desde Crepúsculo tinha se caído em desuso porque ficou meio que impopular, que é o triângulo amoroso. Aqui a gente tem adicionado o Marco, né, esse personagem amante latino-americano, né, o garoto bonitão da escola novo, que vem ali e ela, né, para participar de um determinado desafio, precisa da ajuda dele, eles acabam se aproximando. O coitado acaba caindo ali de paraquedas no meio desse conflito que já é entre ela, o namorado e o irmão do namorado, né? Então, já era, de certa forma, um triângulo amoroso, porque havia ali o amor fraterno dela pelo irmão do Noah e o amor dela pelo Noah, né? E aí adiciona-se agora um quadrângulo amoroso com esse novo interesse que surge. E ainda tem um elemento principal. O filme termina com um final meio aberto, como se fosse ter uma parte 3. E pelo que eu sei dessa narrativa, ela é adaptada de livros, né? É uma série de livros. Então, provavelmente a Netflix está aí querendo fazer uma parte 3 dessa história. Que basicamente a parte 2 repetiu basicamente a história da parte 1. Não tem grande diferença em termos de conflito narrativo entre a parte 1 e a parte 2. O conflito é essencialmente falta de conversa. E aqui a falta de conversa, mais uma vez, gera atrito entre esse conjunto de pessoas. Quando você tem um conflito simples, você resolve isso rapidamente, você resolve isso numa história só. Quando você tenta continuar esse tipo de narrativa, esses problemas da simplicidade, eles se tornam muito mais evidentes. E aqui é perfeitamente o exemplo disso. E ter sido feito em um filme de 2 horas de duração, só faz esses problemas gritarem na nossa cara. Então, apesar de eu ser público-alvo desse tipo de narrativa, apesar de a minha aparência não concordar com isso, a Barraca do Beijo não dá. E não dá por um problema o que tem acontecido com a função de editor das produções da Netflix, de série, de filme. Contratem de novo editores. Existe uma razão para montadores e editores existirem. Você não precisa colocar tudo que você gravou dentro do filme e dentro da série. Só isso. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima e tchau.